Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui para iniciar a nossa unidade 4. Mas antes de começar, vamos falar um pouquinho do que a gente já viu até aqui para que vocês puxem na memória e a gente consiga acompanhar o conteúdo. Então, a gente já falou sobre o início da relação de trabalho, das características, configurações, os princípios aplicáveis à relação de trabalho e fomos até a parte que iniciou o contrato de trabalho, explicando como funciona, quais são as regras aplicáveis ao contrato de trabalho, de forma geral, de forma genérica. E aí, na aula de hoje, nós vamos trabalhar algumas peculiaridades legislativas, alguns pontos específicos a respeito de contratos de trabalho que são direcionados por legislação diferente da CLT. Então, hoje o nosso objetivo vai ser entender como é que funciona o trabalho do trabalhador rural, o contrato do trabalhador rural, o contrato do trabalhador doméstico e o contrato do trabalhador que está na condição de menor de idade. Então, são esses três pontos, esses três contratos específicos que nós vamos trabalhar hoje, certo? Então, vamos iniciar pelo contrato de trabalho do trabalhador rural. Quem é o rural? O rural, nos termos gerais, nos termos que nós temos nas legislações básicas, é aquele trabalhador que desenvolve as suas atividades, as suas funções no âmbito ou na zona rural. E nós tínhamos, até a Constituição de 88, uma divisão de direitos entre trabalhadores que eram considerados urbanos e trabalhadores que eram considerados rurais. Então, nós só tivemos ali uma igualdade, uma isonomia entre essas duas áreas de trabalho com a nossa Constituição de 88. Então, a partir de então, nós temos equiparação de direitos. No entanto, o contrato de trabalho do trabalhador rural, ele não é regido pela CLT. Ele tem uma lei específica que é a Lei 5.889 de 73. Essa lei, ela regulamenta as relações individuais e coletivas de trabalho do trabalhador rural. E, de acordo com essa lei, a gente tem lá no artigo 2º, o empregado rural é toda pessoa física que, em propriedade rural ou um prédio rústico, presta serviços de natureza não eventual a empregador rural sob dependência deste mediante salário. Então, notem que nós temos aí a caracterização bem parecida com o do empregado urbano. A diferença são as áreas de atuação, ou melhor, o local onde ele vai prestar esse trabalho. Mas as demais características, como, por exemplo, a onerosidade, a pessoalidade, a não eventualidade, continuam a mesma. E no artigo 3º da lei, nós temos que considera-se empregador rural a pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que explore atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de prepostos e com o auxílio de empregados. Então, notem aí que a caracterização do empregador rural também é bem parecida com a caracterização do empregador urbano. Então, o que vai diferenciar basicamente um ponto do outro é o âmbito, o local onde as atividades são desenvolvidas. Na sequência, a gente tem o trabalhador doméstico. O trabalhador doméstico foi outro que teve seus direitos conquistados recentemente, né? Nós tivemos a edição da Emenda Constitucional 72, que foi a que garantiu aí, lá em 2013, os direitos dos empregados domésticos. Ela trouxe uma modificação no nosso texto constitucional que passou a garantir ao trabalhador doméstico vários direitos que já eram garantidos ao empregado que não era doméstico, não é considerado nesse âmbito de trabalho. E, nesse ponto específico, o empregado doméstico
também não é regido pela CLT, ele tem uma legislação específica, porque quando veio a emenda constitucional 72, ela disse que a regulamentação desse trabalho ficaria condicionada a uma lei complementar, que foi editada em 2015, a Lei Complementar 150. E aí ela traz logo no artigo 1º a seguinte determinação: ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa, a pessoa ou a família no âmbito residencial desta, por mais de 2 dias por semana. Então, a caracterização do empregado doméstico, ela vem ali como ponto específico também o âmbito de atuação, o local onde a atividade é desenvolvida. O trabalhador doméstico, ele vai desenvolver as atividades dele no âmbito residencial. E um outro ponto, que é ponto-chave dentro dessa caracterização, é que a mão de obra dele é prestada com uma finalidade não lucrativa para o empregador. Então, o empregador doméstico, ele não pode obter lucro sobre a mão de obra do empregado doméstico. Então, esse é um ponto crucial. Outro ponto crucial é o tempo mínimo de jornada de trabalho, de jornada estabelecida semanalmente para esse empregado doméstico. Se ele exerce atividades de 2 dias para menos, ele não é considerado empregado doméstico, porque a própria regulamentação diz que ele tem que ter mais de 2 dias trabalhados na semana. E no parágrafo único do artigo 1º nós temos: é vedada a contratação de menor de 18 anos para desempenho de trabalho doméstico de acordo com a Convenção 182 da OIT. Então, o Brasil, ele ratificou esta convenção, ele fez parte dessa convenção internacional em que houve a proibição do trabalho doméstico para menores. Lembrando que a gente tem aqui, vamos tratar já da ideia do trabalho do menor, mas aqui no Brasil é permitido ao menor de 18 anos desenvolver atividades de trabalho. No entanto, quando nós falamos de trabalho doméstico, é terminantemente proibido, há uma vedação expressa contida lá na Lei Complementar 150 sobre o desempenho dessa atividade. E para a gente já ir caminhando aqui para o final do nosso ponto, nós chegamos ao trabalho do menor. Quem é o menor para efeitos dessa lei? Quem é o menor para efeitos de configuração? É aquele que ainda não tem 18 anos completos. Então, até quem tem ali um dia antes de completar 18 anos é considerado menor para fins da nossa legislação. O trabalho do menor, diferentemente do trabalhador rural e do trabalhador doméstico, ele está contido na CLT. Então, a gente tem uma disposição específica para ele. Lá no artigo 402 da CLT, que diz: considera-se menor para efeitos desta consolidação o trabalhador de 14 até 18 anos. E aí a gente só lembra que o nosso texto constitucional diz o seguinte: aquele indivíduo a partir dos 16 e até menor de 18 pode desenvolver trabalhos. No entanto, a partir dos 14, na condição de aprendiz, é possível que o menor também desenvolva trabalho. Okay? Então, a CLT veio obedecendo o nosso texto constitucional, enquadrando aí quem é o menor para fins da aplicação dos dispositivos. Quais são as proibições, as vedações que a CLT traz para que esse menor ou que esse menor não possa desenvolver? Então, a gente tem aí o primeiro ponto: é proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então, nós já iniciamos aí. É permitido trabalho a partir dos 16 anos. Ou seja, para o menor de 16 anos de idade, no Brasil, é terminantemente proibido o trabalho.
A única condição que é aceita é a condição de aprendiz. Então, entre 14 e 16, aprendiz, de 16 para frente, trabalho. Só que ainda a este menor tem outras vedações que são aplicadas. Vamos lá para as próximas. Locais ou desenvolvimento de atividade em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, e em horários e locais que não permitam a frequência escolar. Então, o menor, entre 16 e 18 anos, ao desenvolver esse trabalho, ele não pode estar inserido num ambiente que possa trazer qualquer risco, seja físico, psíquico, qualquer risco que envolva o desenvolvimento desse menor. E também o trabalho não pode atrapalhar a frequência escolar. Então, o trabalho tem que ser desenvolvido em um horário que não interfira nas atividades escolares do menor. Também é proibido ao menor desenvolver trabalho noturno, que é aquele considerado no âmbito urbano entre as 22 horas de um dia e as 5 horas da manhã do dia seguinte. E também não é permitido o desempenho de atividades caracterizadas como perigosas ou insalubres. Então, o menor pode trabalhar? Pode, inclusive na condição de empregado, regido ali pela CLT. No entanto, é proibido trabalhos que possam atrapalhar o desenvolvimento desse menor, seja física, psíquica, sensorialmente, ou que atrapalhem na frequência escolar, e também ele não pode exercer atividade de trabalho noturno, trabalho perigoso, nem insalubre. Também é proibido para esse menor exercer atividades em locais que sejam prejudiciais à sua moralidade. Quando a gente fala em moralidade, a própria CLT ela traz ali uns limites. A gente tem que lembrar que a CLT é de 1943. Então, naquela época, nós tínhamos uma noção de moral um pouco diferente de hoje. Já a sociedade muda, o direito é uma ciência que não é estática, então a gente tem ali várias mudanças e neste ponto também houveram algumas mudanças. Então o sentido que a gente vai trabalhar aqui do dispositivo do artigo 402, no que se refere às vedações, é num sentido adaptado à nossa atual situação. Mas vamos lá, o que a CLT entende como serviços prejudiciais à moralidade? Primeiro, aquele prestado, de qualquer modo, em teatros de revista, cinemas, boates, cassinos, cabarés, dancings e qualquer outro estabelecimento que seja parecido com este. A gente lembra que, na época, nós tínhamos ali um ambiente que era direcionado para um público maior de idade. Então, qual é o sentido que a gente tem aqui? Para ambientes que são direcionados a um público maior de idade, eu não posso ter trabalho de menores sendo desenvolvidos, porque eles são entendidos como prejudiciais à moralidade desse menor. Segunda situação, empresas circenses em funções de acróbata, saltimbanco, ginasta ou semelhante. A gente tem aí, dentro do nosso histórico, uma certa cultura circense. E na época isso era muito comum. Hoje não temos tanto, há alguns pontos, mas na época era algo muito comum e se entendia que atrapalhava a moral do menor, ou o crescimento moral do menor. Por isso que era proibido esse tipo de trabalho. Na produção, composição, entrega ou venda de escritos impressos, cartazes, desenhos, gravuras ou pinturas, emblemas, imagens e qualquer outros objetos que possam, a juízo da autoridade competente, prejudicar a formação moral. Era aquele trabalho do jornaleiro, que saía entregando, os impressos de mão em mão. Então a gente tem ainda alguns filmes mais antigos que falam a respeito disso, aquele menininho que saía de bicicleta entregando os jornais. Era essa função para fins da CLT era entendida como uma função que atrapalhava a moralidade do menor, que prejudicava a moralidade do menor. E por fim, a gente continua com a vedação até hoje,
aquele trabalho consistente na venda, seja do varejo de bebidas alcoólicas. Então, até hoje, isso é proibido. Locais onde eu tenho venda de bebidas alcoólicas é proibido ao menor que desenvolva o seu trabalho. Seguindo na linha de raciocínio das vedações, nós temos o artigo 406 da CLT, que diz: o juiz de menores poderá autorizar ao menor o trabalho a que se refere às alíneas A e B, que são ali os trabalhos circenses, os trabalhos que são exercidos nas questões de cinemas, de novelas. Então, é possível que o menor exerça essas atividades, mas ele precisa de uma liberação do juízo na CLT, que ainda está no termo da época, que é chamado juiz de menores. Hoje a gente tem as varas de infância e juventude. Então, para que o menor desempenhe esse trabalho, ele precisa de uma autorização de um juiz da vara de infância e juventude. Então, há essa possibilidade. Desde que, inciso 1, a representação tenha fim educativo ou a peça de que participe não possa ser prejudicial à formação moral. E 2, desde que se certifique ser a ocupação do menor indispensável à própria subsistência ou a de seus pais, avós ou irmãos, e não advir nenhum prejuízo à sua formação moral. Então, é necessário que o juízo da vara de infância e juventude, verifique se pode haver qualquer prejuízo para esse menor no exercício da atividade. Por fim, é lícito ao menor firmar recibo de pagamento dos salários, exceto a rescisão de contrato de trabalho, que deverá ter a assistência de seus responsáveis legais e a quitação ao empregador pelo recebimento de indenização que lhe for devida. Então, o menor pode desenvolver as suas atividades, mas quanto aos recibos de quitação, ele não pode assinar sozinho. Quando se fala do termo de rescisão, quando a gente está falando do encerramento do contrato de trabalho, os contra-cheques ele pode assinar sozinho, este menor ali entre 16 e 18. No entanto, quando fala de rescisão do contrato, aquele termo de quitação, que é o documento que vai formalizar o encerramento do contrato de trabalho, ele não pode ser assinado individualmente pelo menor. O menor precisa da assistência do representante legal para que esse documento tenha validade. Para a gente fechar a ideia do trabalho do menor, precisamos falar um pouco sobre a aprendizagem. A aprendizagem, nós já vimos ali que é um momento em que o menor pode exercer atividade. Esse menor a partir de 14 anos. Então, nós temos a exceção da exceção. Então, é permitido que haja essa contratação. Mas o contrato de aprendizagem é um contrato especial, diferente dos outros contratos de trabalho. Primeiramente, porque ele obrigatoriamente tem que ser inscrito. Então, há necessidade de um contrato formalizado e escrito. Não há possibilidade de contrato de aprendizagem verbal. E, além disso, o representante legal deste menor tem que assinar o contrato em conjunto. Então, não adianta só o menor proceder com a assinatura. Em regra, os contratos de aprendizagem eles têm um prazo máximo de execução, que é de 2 anos. Então, este contrato ele tem prazo máximo de 2 anos. A exceção é quando o menor também é pessoa com deficiência. Então, para evitar agravos na contratação desse menor, é permitido que o contrato de aprendizagem do menor pessoa com deficiência possa ser maior que 2 anos. Mas se o menor não for pessoa com deficiência, o prazo máximo dele é de 2 anos. E quanto à aprendizagem, obrigatoriamente tem que ter o estabelecimento de uma bolsa-aprendizagem. A bolsa-aprendizagem, ela é semelhante ao salário. A gente não vai chamar de salário porque a legislação dá um nome diferenciado, mas é semelhante ao salário. Tanto é
que a hora da bolsa-aprendizagem não pode ser menor do que a hora do salário mínimo. Então, a gente chama aí de hora mínima, ok? A não ser que haja uma condição mais favorável para o aprendiz, o valor da hora mínima é o valor a ser estipulado, certo? Então, para que esse contrato ele tenha a validade, que ele seja considerado válido, ele precisa preencher ali 3 requisitos básicos para que o contrato de aprendizagem, além de ter essa forma que a gente já estruturou aqui, ele precisa ter o preenchimento de 3 requisitos. Primeiro, é obrigatória a anotação na carteira de trabalho. Então, além de eu ter um contrato que vai estabelecer ali as funções, a função de aprendiz, ela precisa ser anotada na carteira de trabalho, obrigatoriamente. E lá nas anotações gerais, tem que vir a descrição de que é um contrato de aprendizagem. Segundo ponto, o aprendiz que for menor, ele precisa ter matrícula e frequência escolar. Por quê? Porque o trabalho do menor não pode atrapalhar a sua atividade escolar. Nós vimos ainda há pouco quando falamos, né, do que dispõe o 402 da CLT. É um dos requisitos. E o terceiro requisito, este menor tem que estar inscrito no programa de aprendizagem. Não basta que ele simplesmente diga eu sou aprendiz. Ele tem que estar inscrito no programa, matriculado na escola, para que depois ele desempenhe as atividades de aprendiz. E este programa de aprendizagem, ele vai ser preferencialmente ministrado e fornecido pelo que a gente chama de Sistema S, que são os Sistemas Nacionais de Aprendizagem. Aqueles que vocês conhecem, como SESI, SENAI, SESC, SENAT, esses sistemas de aprendizado do Sistema S, eles têm essa conexão e eles fornecem os programas para que esse aprendiz faça parte e então passe a desenvolver as suas atividades. Sobre a jornada de trabalho do aprendiz. O aprendiz não pode ter jornada de trabalho superior a 6 horas. Então, a jornada máxima dele é de 6 horas. E não existe a possibilidade de fazer horas extras, de fazer a prorrogação, certo? E por fim, para a gente acabar aqui a ideia da contratação, o aprendiz tem direito ao depósito do FGTS. No entanto, o percentual cabível deste depósito é de 2% da remuneração. Então, pessoal, aqui a gente acabou de dimensionar ou de direcionar o estabelecimento de 3 formas de contratação, que são específicas e desempenhadas no âmbito do contrato de trabalho, e aguardo vocês para a gente encerrar a parte de formas de contrato na nossa próxima aula.